galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Olha, chegamos aqui com a coletiva de apresentação do José Boto e o cara chegou com o pé na porta. Ele falou do péssimo rendimento do Gabigol quando ele estava no Benfica, praticamente, né, dizendo o motivo de não terem renovado com o Gabigol também, né, mesmo com o Mbappé vencendo e tal. Também falou sobre renovação de Cleiton, falou sobre Eric Pulgar. Ele falou sobre tudo, cara, sobre toda a preparação do Flamengo, DNA do Flamengo, tudo. Ele falou sobre tudo, né? E olha, passou um ar de profissionalismo, disse que não vai ter ninguém, né, no hotel do Flamengo que não seja o departamento de futebol, aqueles bicões, aquela galera do encosto, essa galera não vai poder estar no hotel, ali dentro do hotel do Flamengo. A imprensa vai cobrir normal, mas eu digo ao pessoal que não é do departamento de futebol. Então ele largou o aço, falou sobre tudo, sobre o mercado da bola, confirmou o Lassina Traoré, jogador lá do Shakhtar Donetsk. Vocês vão ver aqui, olha, informação trazida pelo CRF Matos já tem um tempo, lá no Twitter, confirmada, o Flamengo está atrás do jogador mesmo do Lassina Traoré, lá do Shakhtar Donetsk. Você vai acompanhar tudo aqui agora no canal Paparazzo Rubro-Negro. Já chega também se inscrevendo no canal, acionando a notificação no sininho, deixando aquele like, faz tudo que tem direito, compartilha. Nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Vamos pro vídeo. Queria saber de você como foram as primeiras impressões desses dias breves, mas muito intensos já de trabalho aqui no Flamengo, conhecendo estruturas, teve também recentemente no Maracanã. Queria que você resumisse um pouco tudo que você viu, explicasse um pouco para o torcedor que está ligado com a gente. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa tarde a todos. Hoje estou um bocadinho melhor aqui da voz. Antes de mais, agradecer a presença de todos e dizer que é um orgulho muito grande representar um clube como o Flamengo, mas é ao mesmo tempo uma responsabilidade enorme. Destes dias que têm sido muito corridos, retenho o encontro com o Zico, que foi para mim sempre um ídolo de infância. Sou um bocadinho mais novo que ele, e foi algo que do ponto de vista emocional me marcou. Depois de conhecer o CT, que eu já tinha algumas referências de que era um CT muito moderno, mas sinceramente não esperava que fosse tão bom. Foram as duas coisas que eu retive mais. Antes de ir para o Brasil, já teve as suas primeiras impressões aqui, viu o CT. Eu queria saber qual é a prioridade do senhor. Qual vai ser o primeiro ponto a ser atacado do seu trabalho? O que o senhor vai ser contratação, reformulação de elenco? O que o senhor pretende como primeiro ato assim, da sua gestão? Eu tenho que ser responsável e não posso chegar aqui e não conhecer as pessoas, não conhecer o ambiente e começar a querer fazer as coisas à minha maneira. A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar e, ao mesmo tempo, como é óbvio, porque é o mais importante, cuidarmos da equipa profissional. A partir do dia 18 de dezembro, em que o Mbappé anunciou que eu seria o diretor de futebol do Flamengo, converso todos os dias com o Filipe. Tivemos a oportunidade, porque estávamos perto, ele na Corunha, eu no norte de Portugal, de nos encontrarmos pessoalmente, que é sempre melhor. Temos bem claro a primeira coisa, e que fique isto bem ciente, é que o elenco tem uma qualidade enorme. Sabemos que temos que fazer alguns ajustes, e esses ajustes vão ser feitos com o tempo, no tempo que nós queremos, e não para agradar à torcida, a vocês, imprensa, que gostam dessas coisas, mas aquilo que nós achamos que deve ser o ideal para o Flamengo que queremos. Porque nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro e não em janeiro.
E um desses jogadores foi o Davi Luiz. Ele se despediu do Flamengo, né? Ele, mesmo dia lá em que você esteve no Maracanã, deu uma declaração muito marcante, dizendo que ficou sabendo que ele não estava nos planos pelo Instagram e que ele não recebeu nenhuma ligação. Eu não sei se vocês chegaram já a tratar disso, porque era o momento em que você estava sendo contratado, mas como vocês estão olhando, né, para esses casos de jogadores que estão em fim de contrato, especificamente falando dessa despedida aí do Davi? Obrigada. O David é alguém por onde passou, e passou pelo Benfica na altura que eu lá estava, que sempre colheu o agrado da torcida, das pessoas que trabalhavam com ele, um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Eu, quando quero contratar um jogador, não falo direto com o jogador, até porque os agentes normalmente ficam, como é que vocês dizem, ficam putos quando nós fazemos isso. E o que se passou com o David foi, até porque eu tenho relação, conheço as pessoas que lidam com o David há muitos anos, desde o tempo do Benfica. As pessoas, ainda eu estava na Croácia, pediram-me, assim que eu tivesse uma definição sobre aquilo que ia acontecer ao David, que lhes comunicasse. Assim que eu reuni com o Filipe Luís, foi comunicado pela manhã muito cedo aqui no Brasil, às pessoas competentes, e foi isso que se passou. Desejo a maior sorte do mundo ao David. É um excelente atleta e sei que é um excelente ser humano. Inclusive recebi aqui uma mensagem do agente dele desejando sorte por parte do David, e é um assunto encerrado. Desejo a maior sorte do mundo ao David e que seja muito feliz, como sempre foi em todos os sítios onde passou. O DNA do Flamengo é Zico, Júnior, Maestro, esta gente toda que passou pelo Flamengo, e é um futebol ofensivo, como é óbvio, é dominante, temos que dominar, e tudo vai ser feito para respeitar esse DNA. A escolha do Filipe Luís, como o Presidente disse, foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Eu acho que sou pioneiro, eu, mais uma equipa que trabalhava comigo no Shakhtar, de termos uma coisa que se chama scouting de treinadores. Porque nós no Shakhtar tínhamos uma linha bem definida de como é que queríamos jogar, não porque era um DNA do clube, porque o clube não tinha essa história, ou porque a torcida assim exigia, porque o Shakhtar não tinha torcida, mas porque o dono do clube o exigia. E nós contratávamos sempre os treinadores que respeitavam esse DNA. E criámos um scouting de treinadores, que tínhamos sempre uma lista de treinadores que tinham esse DNA para poderem entrar no clube. O Filipe foi uma escolha minha, e se falhar, a culpa é minha. Porque isto é algo que... Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha, não é só o treinador, não é? Porque isto é fácil, muda-se de treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disto. Digam-me uma empresa que mude 11 vezes de chefe de produção. O que é que acontece, não é? Portanto, fica aqui já ciente que se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos. Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. A primeira parte da questão, que é o Lassina Traoré. O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar, comprámos ao Ajax. Na altura, com 18 anos, ainda pagámos 10 milhões de euros.
é um jogador que nós pensamos, mas que está em análise, como muitos outros estão, porque a posição de atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante, porque normalmente os nomes sonantes é para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento. É isso que nós vamos procurar, estamos a procurar. Vocês têm dado uma ajuda grande como scouts, a lançar uma série de nomes para nós irmos analisando e estamos nesse processo de análise. Tive a carta branca da direção que entrou, não é? Do BAP, para que se eu achasse que devia mudar o treinador, mudava. Analisei, já agora, vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista, muita coletiva dele, porque isso dá muito do treinador, e depois o contacto diário com ele tem confirmado tudo o que eu pensava, e isso é algo que me posso orgulhar, porque nos jogadores nós falhamos, e toda a gente, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores, normalmente não erram. E o Filipe vai ser um treinador de top mundial. E eu lancei treinadores como o Luís Castro, como o De Zerbi, e o Luís está na linha dele. O Filipe Luís está na linha dele. O profissionalismo é... O Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui no Flamengo. Mais importante que a família, mais importante que tudo. Isto é profissionalismo. Nós temos que dar o máximo, porque existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muitos sacrifícios para acompanhar o Flamengo, e nós é um privilégio, isso é um privilégio para toda a gente, e toda a gente começa por mim e acaba na pessoa da rouparia, na cozinheira, em toda a gente tem que perceber a responsabilidade que tem e que isto é a coisa mais importante da vida deles. Isto é que é profissionalismo. E é isto que os torcedores podem esperar, é cobrança, primeiro a mim, à comissão técnica, aos jogadores e a toda a gente que tem que trabalhar a 100% para que tudo corra bem. Isto é profissionalismo. E para nós que somos experientes, por isso é que eu escolho os treinadores, deve ser alguém que tem essa capacidade, não é? Consegues perceber algumas nuances táticas no jogo do Filipe que me agradaram muito. Se calhar isto não é tão visível ao olho normal, mas ao olho mais clínico agradou-me muito. Depois agradou-me muito a forma como ele comunica. Uma forma humilde, mas assertiva. Saber aquilo que quer. E depois, quando comecei a ter contacto com ele, percebi a ambição dele, a vontade de aprender, a vontade de evoluir todos os dias, porque no futebol, como na vida, mas pronto, eu só falo de futebol, do resto não percebo, quando nós achamos que sabemos tudo, é o primeiro passo para estarmos mortos. Acho que respondi à tua pergunta. Para já, nós identificamos o que necessitamos. E volto a dizer, a minha leitura, a leitura do Filipe, é que o elenco é muito bom e que pode render ainda mais do que tem rendido nestes últimos tempos. E, portanto, não estamos aqui, temos que ir comprar, temos que ir buscar jogador, não. O que temos é muito bom, agora vamos reforçá-lo.
mas vamos reforçá-lo tentando minimizar o erro. Não é? Este jogador porque vai para o Corinthians, ou o outro porque vai... Não. Vamos buscar o que queremos e quando tivermos a certeza que é isto que queremos. Já conversei com o Presidente em relação às verbas que temos para gastar. Posso-vos dizer, não vou aqui divulgar, como é óbvio, não é? E isto é uma parte da profissionalização também, é não discutirmos publicamente os assuntos internos, mas é suficiente para os reforços que queremos, para aquilo que achamos necessário para que o elenco seja ainda melhor. Como é óbvio, vou trazer uma ou duas pessoas da minha confiança e não vou divulgar os nomes porque ainda nem sequer discutimos contratos, nada. Pessoas que vão agregar conhecimento em várias áreas e é verdade aquilo que você disse. O futebol é talvez o único negócio em que as pessoas fazem investimento e não cuidam do investimento. Não é? Gastam 10 milhões e depois se render, rendeu, se não render, vai-se comprar outro. Não? Nós temos que cuidar, temos que perceber porque é que o jogador não está a render, do ponto de vista médico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista... Há N fatores que fazem com que os jogadores não... Quantos jogadores vocês conhecem que não rendem num sítio e depois têm um rendimento absurdo no outro? Eu estava no Benfica, foi o meu último ano no Benfica, quando o Gabigol foi para o Benfica. O rendimento do Gabigol no Benfica foi quase zero. Depois virou um ídolo aqui. A preocupação de nós percebermos o que é que tínhamos que fazer para ajudar o Gabigol a crescer como jogador e a dar o rendimento, o investimento, no caso dele até nem foi grande, mas porque foi um empréstimo. Necessita, porque tu estás a investir dinheiro, isso tem que ser feito. Porque nós temos que perceber porque o jogador não está a render. E há profissionais competentes para ajudar nisso. E isso é algo que nós vamos tentar montar aqui também. O DNA do Flamengo é Zico, Júnior Maestro, esta gente toda que passou pelo Flamengo, e é um futebol ofensivo, como é óbvio, é dominante, temos que dominar, e tudo vai ser feito para respeitar esse DNA. A escolha do Filipe Luís, como o Presidente disse, foi da minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Eu acho que sou pioneiro, eu, mais uma equipa que trabalhava comigo no Shakhtar, de termos uma coisa que se chama scouting de treinadores. Porque nós no Shakhtar tínhamos uma linha bem definida de como é que queríamos jogar, não porque era um DNA do clube, porque o clube não tinha essa história, ou porque a torcida assim exigia, porque o Shakhtar não tinha torcida, mas porque o dono do clube o exigia. E nós contratávamos sempre treinadores que respeitavam esse DNA. E criámos um scouting de treinadores, que tínhamos sempre uma lista de treinadores que tinham esse DNA para poderem entrar no clube. O Filipe foi uma escolha minha e se falhar, a culpa é minha. Porque isto é algo que... Isto é profissionalização. Alguém tem que ser responsável quando o treinador falha. Não é só o treinador. Não é? Porque isto é fácil. Muda-se de treinador 11 vezes e ninguém tem culpa disto. Digam-me uma empresa que mude 11 vezes de chefe de produção. O que é que acontece? Não é? Portanto, fica aqui já ciente que se o Filipe falhar, o principal culpado sou eu. Mas agora toda a gente neste clube vai ter de trabalhar como nós queremos.
Porque quem não trabalhar como nós queremos, sai. Depois, se as coisas correrem mal, o responsável, eu. A primeira parte da questão, que é o Lassina Traoré. O Lassina Traoré é um jogador que eu conheço muito bem, porque quando estava no Shakhtar, comprámos ao Ajax. Na altura, com 18 anos, ainda pagámos 10 milhões de euros. É um jogador que nós pensamos, mas que está em análise, como muitos outros estão, porque a posição de atacante, e voltando à questão dela há pouco, que eu não respondi diretamente, é realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo, como é óbvio. Esse perfil pode ser um nome mais sonante, mas pode ser também um nome menos sonante, porque normalmente os nomes sonantes é para agradar a torcida. Nós queremos alguém que tenha rendimento. É isso que nós vamos procurar, estamos a procurar. Vocês têm dado uma ajuda grande como scouts, a lançar uma série de nomes para nós irmos analisando e estamos nesse processo de análise. Tive a carta branca da direção que entrou, não é? Do BAP, para que se eu achasse que devia mudar o treinador, mudava. Analisei, já agora, vi muita coisa que gostei, vi muita entrevista, muita coletiva dele, porque isso dá muito do treinador. E depois o contacto diário com ele tem confirmado tudo o que eu pensava. E isso é algo que me posso orgulhar, porque nos jogadores nós falhamos e toda a gente, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores, normalmente não erram. E o Filipe vai ser um treinador de top mundial. E eu lancei treinadores como o Luís Castro, como o De Zerbi, e o Luís está na linha dele. O Filipe Luís está na linha dele. O profissionalismo é... O Flamengo tem que ser a coisa mais importante de toda a gente que trabalha aqui no Flamengo. Mais importante que a família, mais importante que tudo. Isto é profissionalismo. Nós temos que dar o máximo, porque existem 50 milhões de pessoas lá fora que fazem muitos sacrifícios para acompanhar o Flamengo, e nós é um privilégio, isso é um privilégio para toda a gente, e toda a gente começa por mim e acaba na pessoa da rouparia, na cozinheira, em toda a gente tem que perceber a responsabilidade que tem e que isto é a coisa mais importante da vida deles. Isto é que é profissionalismo. E é isto que os torcedores podem esperar, é cobrança, primeiro a mim, à comissão técnica, aos jogadores e a toda a gente que tem que trabalhar a 100% para que tudo corra bem. Isto é profissionalismo. E para nós que somos experientes, por isso é que quem escolhe os treinadores deve ser alguém que tem essa capacidade, não é? Consegues perceber algumas nuances táticas no jogo do Filipe que me agradaram muito. Se calhar isto não é tão visível ao olho normal, mas ao olho mais clínico agradou-me muito. Depois agradou-me muito a forma como ele comunica. Uma forma humilde, mas assertiva. Saber aquilo que quer. E depois, quando comecei a ter contacto com ele, percebi a ambição dele, a vontade de aprender, a vontade de evoluir todos os dias, porque no futebol, como na vida, mas pronto, eu só falo de futebol, o resto não percebo, quando nós achamos que sabemos tudo, é o primeiro passo para estarmos mortos. Acho que respondi à tua pergunta. Para já, nós identificámos
o que necessitamos. E volto a dizer, a minha leitura, a leitura do Filipe, é que o elenco é muito bom e que pode render ainda mais do que tem rendido nestes últimos tempos. Portanto, não estamos aqui, temos que ir comprar, temos que ir buscar jogador, não. O que temos é muito bom, agora vamos reforçá-lo. Mas vamos reforçá-lo tentando minimizar o erro. Não é, este jogador porque vai para o Corinthians, ou o outro porque vai... Não. Vamos buscar o que queremos e quando tivermos a certeza que é isto que queremos. Já conversei com o Presidente em relação às verbas que temos para gastar. Posso-vos dizer, não vou aqui divulgar, como é óbvio, não é? E isto é uma parte da profissionalização também, é não discutirmos publicamente os assuntos internos, mas é suficiente para os reforços que queremos, para aquilo que achamos necessário para que o elenco seja ainda melhor. Como é óbvio, vou trazer uma ou duas pessoas da minha confiança e não vou divulgar os nomes porque ainda nem sequer discutimos contratos, nada. Pessoas que vão agregar conhecimento em várias áreas e é verdade aquilo que você disse. O futebol é talvez o único negócio em que as pessoas fazem investimento e não cuidam do investimento. Não é? Gastam 10 milhões e depois se render, rendeu, se não render, vai-se comprar outro. Não? Nós temos que cuidar, temos que perceber porque é que o jogador não está a render. Do ponto de vista médico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista... Há N fatores que fazem com que os jogadores não... Quantos jogadores vocês conhecem que não rendem num sítio e depois têm um rendimento absurdo no outro? Eu estava no Benfica, foi o meu último ano no Benfica, quando o Gabigol foi para o Benfica. O rendimento do Gabigol no Benfica foi quase zero. Depois virou um ídolo aqui. A preocupação de nós percebermos o que é que tínhamos que fazer para ajudar o Gabigol a crescer como jogador e a dar o rendimento, o investimento, no caso dele até nem foi grande, mas porque foi um empréstimo. Necessita, tu estás a investir dinheiro, isso tem que ser feito. Porque nós temos que perceber porque o jogador não está a render. E há profissionais competentes para ajudar nisso. E isso é algo que nós vamos tentar montar aqui também. Como é óbvio, vou trazer uma ou duas pessoas da minha confiança e não vou divulgar os nomes porque ainda nem sequer discutimos contratos, nada. Pessoas que vão agregar conhecimento em várias áreas e é verdade aquilo que você disse. O futebol é talvez o único negócio em que as pessoas fazem investimento e não cuidam do investimento. Não é? Gastam 10 milhões e depois se render, rendeu, se não render, vai-se comprar outro. Não? Nós temos que cuidar, temos que perceber porque é que o jogador não está a render. Do ponto de vista médico, do ponto de vista emocional, do ponto de vista... Há N fatores que fazem com que os jogadores não... Quantos jogadores vocês conhecem que não rendem num sítio e depois têm um rendimento absurdo no outro? Eu estava no Benfica, foi o meu último ano no Benfica, quando o Gabigol foi para o Benfica. O rendimento do Gabigol no Benfica foi quase zero. Depois virou um ídolo aqui. A preocupação de nós percebermos o que é que tínhamos que fazer para ajudar o Gabigol a crescer como jogador e a dar o rendimento, o investimento, no caso dele até nem foi grande, mas porque foi um empréstimo. Necessita, tu estás a investir dinheiro, isso tem que ser feito. Porque nós temos que perceber porque o jogador não está a render. E há profissionais competentes para ajudar nisso.
E isso é algo que nós vamos tentar montar aqui também. Dos sítios onde eu venho, o campeonato é a coisa mais importante. Mais importante que a Copa, talvez a Champions League seja o mesmo nível. Agora, nós no Flamengo temos que pensar que entramos em tudo para ganhar. E temos que arranjar uma forma, porque é algo que a mim, e talvez eu tenha que aprender essa parte também da cultura aqui, não, nós temos que ter um elenco e uma mentalidade que é, vamos para ganhar tudo. Se por um motivo qualquer temos que priorizar algo, vai ser sempre o campeonato. O contrato com o Flamengo. Tu, quando assinas um contrato com a tua entidade, como é que se diz, empregadora, tens que cumprir e respeitar esse contrato. Não é? Nós vamos analisar com calma, perceber se vale a pena, da nossa parte Flamengo, renovar esses contratos, se os jogadores têm essa visão de renovar o contrato ou não, mas eu tenho uma visão muito pragmática da coisa. O jogador assina um contrato, se o treinador quiser usar, não é porque está há 6 meses de finalizar o contrato que não vai jogar. O treinador precisa, joga. O jogador é profissional, tem que ser profissional, e nós, como entidade que paga o jogador, temos que exigir do jogador esse profissionalismo. Se vamos renovar todos, se vamos renovar só um, se vai ser o Cleiton ou não, é uma questão que nós temos que analisar ainda. Cheguei há 2 dias, ainda não parei, quase que não parei para trabalhar, só coisas que a falar TV, como isto e aquilo. Espero que embora a partir de hoje tenha um bocadinho mais de paz para me poder começar a trabalhar com mais horas de trabalho. O futebol feminino não é a minha área, não tenho capacidade para gerir, porque não é que o futebol seja diferente, são coisas completamente diferentes, em que não conheço as jogadoras, não sei quem são os melhores jogadores do mundo, ou não conheço os treinadores, portanto não é a minha área. A base vai ser a minha área e vai ser algo em que eu vou mergulhar, porque tem sido assim em todos os clubes onde passei. Temos que criar esse DNA, temos que criar jogadores talentosos, mas ao mesmo tempo responsáveis. E uma coisa que eu penso, e já penso há muitos anos, que eu conheço bem o Brasil, até porque no Shakhtar nós tínhamos 14 brasileiros, portanto, e vim aqui buscar muito jogador brasileiro que nem sequer jogava, nunca tinha jogado na Série A, e passado 3 meses estavam a jogar na Champions League. Eu tenho uma ideia, e há pouco ela perguntou-me sobre a Europa, ou sobre as novidades que eu trazer. Eu tenho uma ideia que aqui no Brasil se foi buscar muita coisa má que se faz na Europa. E na Europa nós viemos aqui buscar coisas boas que vocês faziam. Na base. Estou a falar na base. No futebol profissional, a chegada de técnicos estrangeiros, nomeadamente portugueses, mas podiam ser de outra nacionalidade, acho que deu um bocadinho mais de rigor tático ao jogo, mas replicar isto na base é um erro tremendo. Vocês são o maior produtor de jogadores de todos os tempos. O Romário, o Ronaldinho, o Zico, não parava aqui, não é? E parece que querem fazer jogadores como na Europa. E isto é um erro. Eu acho que há que voltar um pouco atrás àquilo que foram as raízes e os fundamentos do futebol brasileiro, dar essa liberdade aos jovens atletas de errarem, de experimentarem, de não estarem agarrados a sistemas táticos e coisas assim, porque depois, a partir de uma certa altura, vão ter tempo para isso.
Agora, é fundamental, na minha ótica, que se mude a forma como se forma jogadores no Brasil. Vocês estavam bem, foram copiar a Europa e neste momento vão mal. Não produzem tanto talento como há 10 anos, 15, 20, 30. E isso é algo que eu acho que vamos ter que mudar aqui. Isto é o país do futebol, vocês faziam bem, vamos ter que continuar a fazer como faziam antes. Uma das coisas que eu discuti com o BAP é fechar aqui o CT. Acabou a visita aqui ao CT de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Não interessa quem é, não entram aqui. Eu sei que as pessoas gostam de ver, eu tive com o jogador tal, isso vai acabar. As viagens também vai acabar. Ir no mesmo avião, estar no mesmo hotel, pessoas que nada têm a ver com o futebol. E isto são medidas, foram talvez as primeiras medidas que eu tomei. Já. As outras têm que analisar. Agora, estas já foram tomadas. Aqui só entra quem tem a ver com o futebol. Depois, se começar a vazar coisas só com as pessoas que estão aqui no futebol, aí vamos averiguar. Próximo.